acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos humildemente ao Espírito Santo, para que nessa noite nos dê discernimento e capacidades necessários para bem compreendermos a vontade de Deus. Que Ele nos capacite em nossa inteligência, em nossos sentimentos, em todos os nossos sentidos, para que nos dê ouvidos atentos, olhos aguçados e boca afiada, para juntos podermos compartilhar a verdade. Que o Espírito Santo seja a nossa luz. Peçamos a intercessão também da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela possa nos conceder a graça de ter ao nosso lado tamanha força intercessora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invoquemos também a intercessão de Santo Tomás de Aquino, para que nos conceda a graça de compreendermos com inteligência aquilo que são os mistérios de Deus. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje a gente dá continuidade então ao projeto do estudo do resumo da vida católica, né? E no último tema nós falamos um pouquinho da vida de santidade, né? Eu acho que a gente pulou um tema, não foi assim? Para poder organizar os conteúdos. Foi o Danilo que deu a última formação, não foi? Não, fui eu. Foi você? Falou da vida de trabalho? Não, virtude teologal. Ah, virtude teologal. Até porque você falou da vida de trabalho, né, irmão? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Mandamento da igreja. Não sei se me passou os 10 mandamentos. Mandamento da igreja, faça isso. Então nós pulamos, porque eu preparei os 10 mandamentos. Você confundiu. É o mandamento da igreja. Tá no WhatsApp. Já fez os 10 mandamentos? No dia que só deu eu. E nós? Vocês? Quem mais fala? Então, porque eu não preparei os mandamentos da igreja. Quem foi que mandou aqueles 10 mandamentos? Ninguém. Alguém mandou aqueles 10 Mandamento mandamentos. da igreja. Então eu li errado. Os mandamentos da igreja. Então já era. Acabar a formação, gente. Muito obrigado. Vamos embora. Porque é sério, eu preparei os 10 mandamentos, cara. E já eu fiquei o dia inteiro enrolando com esse aqui. Vários 10 mandamentos. Você falou da novela, irmão? Hã? Você falou da novela? Quando você preparou a tua formação? Não, mano, eu falei sobre só a vivência dos 10 mandamentos. Nem tem cada mandamento detalhado, nada. Você não falou da novela, irmão? Novena? Tem que falar da novela dos 10 mandamentos, pô. Que Novela? Nossa. Melhor eu não ver, Poxa vida. Mas enfim. Então vamos voltar nos 10 mandamentos de novo. Porque assim, eu dei uma ênfase na questão dos 10 mandamentos, mas na dimensão da salvação. Como os 10 mandamentos eles influenciam na capacidade que Deus nos dá de alcançarmos a salvação.
Eu não sei se você entrou nesses méritos na última formação. Ferrou-se. Mas, recapitulando então, relembrando o que Deus falou. Corrigindo não, só complementando, irmão. Os 10 mandamentos, eles têm um papel fundamental na experiência da fé, né? E não apenas os 10 mandamentos como princípios obrigacionais, né? Que eu acho que é como a maioria de nós encara os 10 mandamentos, mas como uma realidade de conversão, né? Porque eu acredito que, por exemplo, num país como o Brasil, as leis elas não surtem efeito em toda a população justamente porque não existe um processo de internalização da lei, né? Mas simplesmente da vivência de uma obrigação pura e simples. Por que eu não viro na contramão? Né? Eu não viro na contramão porque a paga está falando que eu não viro na contramão, é minha obrigação não virar na contramão. Mas mesmo assim tem muita gente que vira na contramão, né? Justamente porque ela não entende as consequências da transgressão da lei, né? Então não existe esse processo de internalização. E quando nós falamos dos 10 mandamentos, existe uma ideia muito errada, né, principalmente entre os protestantes, de que eu devo viver os 10 mandamentos como uma obrigação moral fundamental, porque Deus manda eu viver assim. Só que nada que nos é dado por Deus através da igreja é tão simples, né? Eu faço porque eu sou obrigado a fazer. Até porque Deus não nos obriga a nada, né? Se a vontade de Deus não passasse pela nossa vontade, não nos levaria à santidade. Deus poderia nos fazer robozinhos, né, com comandos específicos e que a gente simplesmente fizesse aquilo que estivesse programado na nossa cabeça. Mas Deus nos deu a oportunidade de, compreendendo o que são os mandamentos, vivê-los para que nós alcançássemos a salvação, né? Então, particularmente, eu acredito que os mandamentos têm mais um fundamento místico e espiritual do que moral propriamente dito. E é justamente essa revolução que Jesus faz, até o termo revolução é um pouco chato da gente usar, mas que é necessário, porque de fato Jesus pega os 10 mandamentos e faz com que eles deixem de ser simplesmente 10 obrigações morais que devem ser seguidas cegamente, e nos faz perceber que eles se resumem mais a formas que Deus nos dá de alcançar a salvação, né? É como se fosse um caminho que Deus nos dá. Qual o caminho nós devemos seguir para ser salvos? E é por isso que o texto base, provavelmente o Denilson deve ter usado esse texto, Marcos capítulo 17, versículo 17. Se vocês quiserem pegar na Bíblia de vocês ou no celular, está sem o celular, né, Denilson? Marcos 17, capítulo 17, versículo 17, em que nós vemos a seguinte passagem. Desculpa, Marcos não, é Marcos 7, 17. Vendo, vocês estragaram minha formação hoje à noite. Hã? Você já usou, irmão? Então eu vou usar João capítulo 14, tá? Porque eu sou um cara preparado. Eu sou um cara preparado, eu vou usar João capítulo 14. Tá? Então pode mudar aí, João capítulo 14, versículo 20. Nesse dia, compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa, é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. A passagem do jovem rico que o Denilson já usou, e essa passagem do Evangelho de João, nos faz compreender justamente essa revolução que Jesus causa no Decálogo.
Se nós olharmos lá em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver que, diante daquela situação complicada em que vivia o povo de Israel, quando estava peregrinando pelo deserto, a idolatria, a não vivência da vontade de Deus, Deus percebe a necessidade de criar um código de leis, né? E nós vamos entender depois que ele é muito mais civil do que religioso, de modo a organizar aquele povo. Tanto é que se nós pegarmos os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, a Torá, nós vamos ver que ele está distribuído em mais de 600 mandamentos diferentes. Denilson já deve ter falado isso também, que são 613. Não falou, irmão? Ainda bem, pelo menos alguma coisa. Que são 613 mandamentos que têm por objetivo conduzir a vida moral, a vida civil e a vida ritual do povo de Israel. Ou seja, nós não vemos ser relatado de maneira objetiva nada que diz respeito à vida espiritual do povo de Israel. Tanto que se nós olharmos para os 10 mandamentos fora da capacidade interpretativa de Jesus, nós vamos ver que são simplesmente obrigações que são nos impostas como as leis civis de fato, né? Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do próximo, né, do outro. E quando Jesus lança um olhar diferente sobre os 10 mandamentos, e na passagem do jovem rico de Marcos, ele é inclusive questionado pelos fariseus, né, depois, sobre essa sua interpretação dos 10 mandamentos, ele nos faz perceber que, muito mais do que ser conduzido civilmente, moralmente, os mandamentos são como que uma necessidade interior para se experimentar a graça de Deus, né? É por isso que Jesus fala na passagem do jovem rico que a vivência dos mandamentos é necessária para se alcançar a salvação. Porque são como um método espiritual de aplicação prática em que eu posso vislumbrar a vontade de Deus na minha vida. E é por isso que ele resume, no final das contas, todo o decálogo em 2 mandamentos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? Para nós seria o primeiro, né, mandamento da lei de Deus, o único mandamento. E se nós discorrermos sobre todos os outros com essa nova ótica de Jesus, nós vamos perceber que somente uma aplicação prática e vivencial da experiência dos mandamentos é que nós poderemos de fato compreender a vontade de Deus para nós, né? Compreender que é por essa experiência em que nós vamos crescendo em santidade, num processo de autonegação, em que eu nego aquilo que eu sou e passo a fazer a experiência de São Paulo, de trazer um Cristo que vive em mim, né? Jesus que vive em mim. Isso é muito interessante, porque essa oportunidade só nos é dada pela Igreja Católica. Porque se nós prestarmos atenção, os 10 mandamentos que nós temos hoje são um pouco diferente daquilo que é o decálogo original, né? Dos 10 mandamentos da lei mosaica. Justamente porque somente a igreja foi capaz de compreender a vontade de Jesus quando disse que todos os mandamentos se resumiam a amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E é até interessante, quando eu pensava sobre essa questão hoje, eu comecei a ver como que muitas vezes a gente erra numa coisa muito boba, né? Se eu perguntar para vocês se vocês são cristãos, vocês vão responder que de fato são, correto? Vocês são cristãos. Se eu perguntar para um evangélico se ele é cristão, ele vai dizer que ele também é cristão. Só que nós podemos dizer com com o nosso orgulho que só de fato sendo católico é possível ser cristão de forma completa. Porque somente a igreja foi capaz de compreender essa vontade de Jesus no seu olhar sobre o decálogo e trazê-la para a vida de fé. E trazê-la para a nossa realidade cotidiana. Não é? E nos fazer perceber que somente nos é dada a vontade de Deus, além daquilo que está no livro, pela Igreja Católica. Somente a Igreja. Não é à toa que o decálogo está presente aqui no resumo da vida católica, né? E na experiência da vida católica.
E é por isso que o catecismo nos fala, né? Eu não vou repetir, não vou ler de novo o que o Denilson já leu semana passada, né? Parágrafo 2075, né, irmão? Você chegou a ler, não? O parágrafo 2075 do catecismo, que nos diz o seguinte, em Mateus, né, capítulo 19, versículo 16, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos, disse Jesus. Por sua prática e por sua pregação, Jesus atestou a perenidade do decálogo, ou seja, né, Jesus confirmou a necessidade da vivência do decálogo para que nós alcançássemos a salvação. E o dom do decálogo é concedido no contexto da aliança celebrada por Deus com o seu povo. E aqui está o X da questão, do ser católico viver o decálogo de forma autêntica e completa. Porque a primeira aliança que Deus faz com o seu povo através de Abraão é uma aliança que é superada pela segunda aliança que Deus faz com todo o mundo pela Igreja Católica. E deixa de ser uma aliança personalista e individualista entre um povo e o seu Deus e passa a ser uma aliança universal, toda a humanidade para com Deus. E essa aliança só acontece através da Igreja. É essa aliança da Igreja que nos faz, com a Igreja, que nos faz compreender autenticamente e originalmente como Jesus olhou o decálogo, os 10 mandamentos. E o dom do decálogo é concedido no contexto da aliança celebrada por Deus com o seu povo. Os mandamentos de Deus recebem seu verdadeiro significado nessa aliança e por meio dela, da aliança de Deus com a Igreja. Somente por meio dessa aliança que nós compreendemos a vontade de Deus. Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais. O decálogo forma uma unidade orgânica em que cada palavra ou mandamento remete a todo o conjunto, a síntese decalógica que Jesus dá aos 10 mandamentos, a todo o conjunto. Transgredir um mandamento é infringir toda a lei. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Por quê? No decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Conhecemos-lo pela revelação divina e pela natureza humana. Né? E isso, eu não vou entrar nos méritos do Catecismo de São Pio X, mas isso é destrinchado, depois que a gente tiver a oportunidade, eu vou ver se eu tiro umas fotos e mando lá no grupo. Isso é destrinchado em mandamento por mandamento, para que a gente compreenda que essa unidade universal da aliança de Deus com a Igreja, manifestada no decálogo, é algo que intrinsecamente passa pela vontade de amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão conseguindo me acompanhar ou eu estou viajando um pouquinho? É que eu me empolguei demais aqui. O viajar que é o certo. Eu não estou viajando muito não, né? Porque às vezes eu me empolgo aqui com as ideias meio loucas, vamos falar, mas até me perdi. Tá vendo? Tá viajando lá no mundo da lua agora. Mas, como eu estava dizendo, e a vivência do decálogo só faz sentido pela Igreja, pela vida da Igreja. Porque entendam uma coisa que é primordial. Deus cria homem e mulher seres bons. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Todavia o pecado original pelo corrompimento que o pecado original causa em nós não somos pessoas boas. Deus nos cria bons, mas nós não somos bons. Não por culpa de Deus, mas por nossa própria culpa. Né? E a necessidade do decálogo entra justamente para nos fazer voltar à bondade de Deus, à semelhança original de Deus, à imagem e semelhança de Deus. E essa síntese dada por Jesus ao decálogo é justamente essa experiência mística de contemplar a face de Deus acima de tudo e contemplar também a face de Deus na vivência e no serviço ao irmão, no amor ao irmão, na experiência do servir. E isso é fundamental porque ninguém consegue compreender isso se não for pelo dom da Igreja. É impossível compreender isso se não for pelo dom da Igreja.
Somente a igreja é capaz de nos dar essa percepção. Tanto é que os judeus viveram aí 5.000 anos sem entender bolhufas do que eram as leis de Deus. E sem entender que no final tudo se resumia a amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eles tinham lá 613 mandamentos, mas mesmo assim eram incapazes de compreender o mistério de Deus. Justamente porque não tinham ainda sido concluída essa segunda aliança de Deus com a igreja para manifestar a verdade que é Jesus Cristo pelo grande mandamento do amor. Pelo grande mandamento do amor. E isso é fantástico, né? Isso é uma coisa, chega às raias do absurdo. Porque se nós olharmos para a nossa realidade hoje, né, como cidadãos, se nós aplicássemos cotidianamente o único mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e os teus próximos como a ti mesmo, nós precisaríamos ter hoje no Brasil 18.000 leis para reger a sociedade? Eu acho que não, né? Ninguém vira contramão. Justamente porque se compreende que a consequência do não viver, muito mais do que uma obrigação, mas uma orientação, inflige em consequências gravíssimas para o nosso processo de salvação. Vocês estão entendendo a gravidade do que é não viver os 10 mandamentos? E muito mais do que não viver, não experimentar, né? Não experimentar os 10 mandamentos. E eu não quero entrar muito nos méritos disso, na dimensão antropológica, né, na dimensão do eu, mas é de fato uma luta cotidiana de negar as suas próprias vontades e de configurar-se a pessoa de Jesus. Né? E de configurar-se a pessoa de Jesus. Porque quantas vezes dá vontade da gente bater na cara de um? Quantas vezes dá vontade a gente matar outro? Não é? Mas quando nós nos configuramos a Jesus, não é que a gente vai deixar de ter essa vontade, mas nós vamos compreender a consequência disso para a nossa salvação. E muito mais do que não bater no outro, nós vamos entender que nós estamos buscando a nossa santidade. Não é algo tão exterior como a gente pensa, os 10 mandamentos, como pensavam os judeus, que acreditavam que os mandamentos de Deus eram simplesmente para a exterioridade, né? Para mostrar-se superior. O mesmo na crítica de Jesus, né? Na passagem do jovem Henrique, que ele dizia que os judeus simplesmente colocavam fardos em cima dos outros e não viviam a verdade. Porque praticavam cotidianamente e obedeciam aquelas leis, mas não compreendiam a gravidade da transgressão que elas causariam, não no outro, mas em mim mesmo. O não matar vai gerar uma consequência muito pior em mim, a transgressão dessa lei, do que no outro. A transgressão do não furtar vai causar uma consequência muito maior em mim do que no outro. Porque a perda do outro não roubar vai ser simplesmente material. Roubei, sei lá, 10, 20, 30, 50 reais, 100 reais. Mas quando eu transgrido uma lei, eu estou transgredindo toda a salvação de Deus. Tiago capítulo 2, quando eu transgrido uma lei, todas as outras também são transgredidas. E eu perco a graça de Deus, a graça que Deus nos dá para vivermos e experimentarmos a salvação. E acreditem, o Catecismo Maior nos fala uma coisa que eu achei muito bonita. Deixa eu encontrar aqui. 77. Uma coisa fantástica. Somos obrigados a observar os mandamentos? Sim, todos somos. Porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus que nos criou. E basta transgredirmos um só deles para merecer o inferno. E a próxima pergunta é melhor ainda. Podemos observar os mandamentos? Claro que podemos. Porque observar os mandamentos da lei de Deus, não porque Deus nos dá algo que seja impossível, porque na medida da nossa impossibilidade, Deus nos dá a sua graça para a possibilidade.
E é essa oportunidade que Deus nos dá. É justamente essa oportunidade que Deus nos dá. De podermos superar aquilo que é meramente humano, superar aquilo que é meramente moral e alcançar um novo patamar na vida de santidade, que é aquilo que é propriamente espiritual. É a vivência mística do Evangelho. É a vivência mística do Evangelho. E se nós vamos entrar um pouquinho em cada um dos mandamentos, e se nós compreendermos a gravidade disso internamente, nós vamos entender. Boa noite, irmão. Salve Maria. Nós vamos entender por que Deus chama isso de mandamentos. Né? Mandamentos. Os 10 mandamentos, em seu conteúdo fundamental, enunciam obrigações graves. No entanto, a obediência a esses preceitos implica também obrigações cuja matéria é, por si mesma, leve. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, né? Porque mais do que uma obrigação simplesmente moral, amar a Deus sobre todas as coisas implica em uma obrigação de fé. Porque é muito fácil eu acreditar naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso sentir. E muito mais do que isso, nós acreditamos em algo que é transcendente. E acreditar em Deus justamente nos faz perceber a miséria da pessoa humana. E o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não pode ser compreendido como uma obrigação que Deus nos dá para que nós desconfiemos dele, jamais. Mas como um mandamento de humildade. Né? Os 3 primeiros mandamentos vamos falar justamente dessa humildade que nós temos que ter. Porque o decálogo, eu acho muito interessante, ele é dividido em 2 partes. Né? Os 3 primeiros mandamentos, que eram compreendidos como aquilo que nos relacionava com Deus, na tábua da esquerda, e na tábua da direita, Deus nos dava os outros 7 mandamentos, como obrigações fundamentais para o relacionamento com os homens. Né? Então nós tínhamos a justa posição da vivência para com Deus e da vivência comum em sociedade. E os 3 primeiros mandamentos, depois da perspectiva de Jesus, nos faz entender que são uma experiência de humildade, justamente. Porque o primeiro mandamento, que diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas, nos faz compreender que somente amando a Deus acima de tudo, eu vou compreender o meu lugar no universo, que é simplesmente ser um nada. Somente reconhecendo a grandeza de Deus, e é justamente isso que diz respeito o verbo amar nessa expressão. Amar é reconhecer Deus como superior a tudo e a todos. É que nós vamos entender que nós devemos subjugar a nossa vontade à vontade de Deus. Obviamente que de forma livre e consciente. Né? Deus não nos obriga a nada, gente. Acreditem, Deus nunca nos obriga a nada. Deus nos dá passos para que a gente alcance a eternidade. Resta a gente escolher se a gente quer para o céu ou para o inferno. Simples assim. Nada é difícil. E o primeiro mandamento nos faz fazer essa experiência de subjugar a nossa vontade à vontade de Deus. E somente essa experiência de amor incondicional é que nos dá a capacidade para experimentar essa humildade. E cai diretamente no segundo mandamento, né? Que é não levantar o nome de Deus em vão, não usar o nome de Deus em vão. Porque quando nós nos reconhecemos humildes o bastante para subjugar a vontade de Deus, a nossa vontade, a vontade de Deus, nós vamos entender que muitas das coisas que acontecem na nossa vida é simplesmente culpa e consequência daquilo que nós fazemos. Consequência das nossas atitudes, né? E da transgressão da vontade de Deus. O não subjugar-se à vontade de Deus fere diretamente o segundo mandamento. Porque nós corremos o risco na nossa vida de muitas vezes dizer: ah, meu Deus do céu, olha, é obra do acaso, né? Ah, morreu foi porque Deus quis, morreu porque Deus levou. Coitado, estava bêbado, entrou na contramão a 150 por hora e capotou o carro. Ai, Deus quis levar para o céu.
Caramba, viu? Mas é justamente nesse sentido em que a palavra nos diz, para que nós compreendamos que a vontade de Deus é livre para ser obedecida por nós, que se nós não obedecemos à vontade de Deus, nada é culpa de Deus da consequência daquilo que nós fazemos. Isso é não levantar o nome de Deus em vão. Isso é não usar o nome de Deus para qualquer coisa. E depois, a obediência a essa vontade de Deus nos faz compreender o terceiro mandamento, que é guardar os dias de festa, né? Guardar o dia do Senhor, justamente para que nós possamos nos dedicar integralmente a viver essa vontade, esse querer de Deus, esse amor de Deus, esse amor de Deus. E aí entendo, a primeira parte do Decálogo é justamente sintetizada pela primeira parte do único mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amo, eu obedeço. Se eu amo, eu vivo. Se eu amo, eu não uso para qualquer coisa. Se eu amo, eu guardo a sua vontade. É justamente disso que Jesus nos fala. É esse o olhar de Jesus, né? É esse o olhar de Jesus. Justamente para que a gente não tenha aquela visão turva dos judeus de dizer que no sábado Jesus não poderia nem colher as espigas de trigo para poder se alimentar. O absurdo do radicalismo, né? Do viver cega e absolutamente aquilo que Deus nos dá a capacidade de experimentar livremente, né? Por amor a Deus, por amor a Deus. E quando nós entendemos essa primeira parte do Decálogo, a segunda parte, que são os outros 7 mandamentos, são mera consequência da vivência do primeiro. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu vivo a verdade, e se eu guardo o querer de Deus, viver, amar os irmãos como a mim mesmo é fácil, é bobeira. É por isso que a primeira parte, a mais difícil de todas, nos é dado como o primeiro passo para uma vivência mística do Decálogo, dos 10 mandamentos. Se eu não passar pelo crivo do amor a Deus, eu nunca vou conseguir passar pelo crivo do amar os irmãos. Isso é impossível. E é uma consequência natural das coisas. Se nós olharmos para qualquer outra religião naturalista, em que acredita que tudo vai de baixo para cima, do material para o imaterial, do imanente para o transcendente, nós nunca conseguiremos chegar a Deus. É preciso que primeiro nós passemos pela graça de Deus, para depois vivermos materialmente bem. É preciso que primeiro nos seja concedido o dom de Deus, que está acima de tudo e de todos, para que os outros bens materiais, os outros dons materiais, sejam de forma objetiva experimentados e usados de forma sadia, né? Não adianta eu querer viver os 7 últimos mandamentos se eu não amar a Deus acima de tudo. Não vale de nada. Tanto prova disso é a passagem do jovem rico. Essa é a maior prova. Que o jovem rico ele foi capaz de viver todos os mandamentos, mas a partir de baixo. Ele sempre mediu os 10 mandamentos por baixo. Por isso que quando Jesus disse para que ele abandonasse tudo e seguisse Jesus, ele não foi capaz. Ele não entendeu o que era a vontade de Deus. Justamente porque ele não teve a graça primeiro, para depois viver... É até um pouco feio, mas primeiro a gente recebe de Deus a graça para poder viver na desgraça, né? E é essa a realidade, né? É essa a verdade. É necessário primeiro ter de Deus para depois ser de Deus. O caminho oposto nos leva a nos perder na caminhada, como foi o caso do jovem rico. Nós nos perdemos na caminhada e não conseguimos compreender de fato a vontade de Deus. Porque eu não vou viver os 10 mandamentos como uma experiência interior. Eu vou viver os 10 mandamentos como uma obrigação moral, mas não como uma obrigação mística, espiritual. E aí é onde começa
honrar pai e mãe. Esse é muito bonito porque é o único que vem acompanhado de uma promessa, né? O único mandamento acompanhado de uma promessa. Se eu não me engano, o livro de Sabedoria, capítulo 5, se eu não me engano. É o livro de Sabedoria, não lembro o capítulo. Mas que ele fala, honra teu pai e tua mãe e terá vida longa sobre a terra, né? Honra teu pai e tua mãe. Por isso que tem um monte de moleque morrendo aí pra rua, né? Novinho. Capó de bicicleta, né? Cai do pontilhão. É por isso que tem esse monte de criança morrendo novo aí. Porque é muito difícil eu honrar o outro e amar o outro se antes eu não tiver sido amado por Deus. É impossível, praticamente, fazer essa experiência inversa, né, da graça de Deus. É preciso eu primeiro ser amado por Deus, receber de Deus o dom do amor, para depois transmitir esse amor aos irmãos, né, ao pai e à mãe, honrando pai e mãe. E é por isso que eu repito que somente primeiro recebendo de Deus nós conseguimos viver entre os homens de forma santa. E o honrar pai e mãe entra no mérito de que foram eles que deveriam, pelo menos em tese, nos transmitir esses valores tão necessários e essa graça de Deus para viver santamente e buscar a salvação. Buscar a salvação. É somente honrando aqueles que nos transmitiram a verdade, nós poderemos e conseguiremos ser santos. Eu sei que isso na nossa realidade hoje é muito difícil, né? Encontrar pais e mães que transmitam valores autênticos do Evangelho é muito difícil. Mas nós não podemos por isso desmerecer aqueles que nos deram a oportunidade de experimentar esse amor de Deus pela vida, através da vida, né? E é por isso que o primeiro mandamento da segunda parte do decálogo, da parte do servir, diz respeito justamente a isso, a honrar aqueles que nos transmitiram aquilo que é o maior dom de Deus, a vida, acima de tudo. E o segundo mandamento, não matarás, né? E quando eu digo que muitas vezes a gente interpreta o decálogo de forma muito radical, é porque a gente não internalizou de verdade o decálogo, né? Porque não matarás, até o Código Penal brasileiro fala que nós não devemos matar, né? Mas a gente não se pergunta por que nós não devemos matar. Por que nós não devemos trazer nas nossas mãos o sangue alheio, né? E somente quando nós compreendemos o porquê que a gente vive o para quê, né? Porque quando nós transgredimos o maior dom que Deus dá para as pessoas, que é a vida, nós estamos transgredindo e atingindo de morte a própria vontade de Deus, a própria graça de Deus. Se Deus transmitiu a vida como o maior dom, e se eu tiro esse maior dom de Deus da vida do outro, significa que nem eu sou merecedor desse dom de Deus. E é por isso que São Tiago nos fala que a transgressão de um só mandamento incorre na transgressão de todos. Porque se eu sou capaz de matar, eu não sou capaz de amar. E se eu não sou capaz de amar os meus irmãos, eu sou incapaz de amar a Deus. Mas somente amando a Deus, eu entendo por que eu não devo matar. Por que eu não devo matar? Porque simplesmente Deus manda? Não. Porque isso me afasta de Deus. Isso me tira da graça de Deus. A mesma coisa serve para o não furtarás. Aliás, não matarás, não cometerás atos impuros, né? Que é justamente dessa... Estou falando demais já. Dessa experiência, dessa necessidade que nós temos de nos manter sempre próximos de Deus, né? Sempre ligados a Deus. E esse mandamento do não cometerás atos impuros, né? Recai justamente naquela contradição, né, do primeiro concílio de Jerusalém, Atos capítulo 11, quando muitos diziam que nós não devemos comer carne de porco, obedecer cegamente às leis de Moisés, né? Por que Moisés nos dá essa lei? Nós devemos ver essas leis de forma absoluta, de forma radical. E São Paulo vai nos dizer, calma, não é bem por aí. A impureza, e inclusive repetindo aquilo que Jesus fala, a impureza não está naquilo que entra, mas naquilo que sai.
Não é no que eu como, não é o que eu como que vai me tornar impuro, mas o que eu falo que vai me tornar impuro. E o não cometer atos impuros diz respeito justamente a esse nos afastar de Deus para transgredir a sua vontade que está acima da nossa. E nós percebemos e entendemos porque o não roubarás no final das contas. Porque o amor o amor nos faz compreender que aquilo que é do outro, muito mais do que ser fruto do seu trabalho, é fruto da sua dignidade. E se é fruto da sua dignidade, que direito eu tenho de transgredir aquilo que Deus te deu como capacidade para ter? Nada do que nos é dado é nos dado pelo nosso próprio esforço, nem materialmente, acreditem nisso. Deus nos dá pelo nosso esforço aquilo que nós merecemos. E se eu mereci ter aquela moto, vocês não têm o direito de tirá-la de mim, porque foi por dom de Deus que eu a tive. Foi pela graça de Deus que eu obtive. Da mesma forma como eu não tenho o direito de tirar de vocês o seu catecismo, porque Deus te deu esse catecismo, pela sua graça, te deu a capacidade de trabalhar para que você obtesse pelo dom de Deus esse catecismo. Que direito que eu tenho de transgredir o dom de Deus que se manifestou na sua vida? E justamente porque quando nós vivemos os mandamentos, inclusive os bens materiais acabam adquirindo um caráter sobrenatural, um caráter transcendente. Porque nós entendemos tudo, todo o fruto do nosso esforço como graça e como dom, como algo que nós obtivemos por misericórdia de Deus. Porque nós podemos trabalhar a vida inteira, ganhar todas as casas do mundo, todos os carros do mundo, e nem por isso ter sido fruto de Deus, porque nós não nos esforçamos para isso, né? Seja aquele caso do Ike Batista, eu acho um caso muito pragmático para isso, né? O cara teve tudo, né? Ele foi dono da metade do Brasil, mas perdeu tudo também da noite para o dia. Justamente porque agora quem está dizendo sou eu, viu? Agora é o Paulo que está falando, não é a igreja. Mas justamente porque ele não compreendeu que tudo que ele tinha era dom de Deus e que ele deveria ganhar pelo seu próprio esforço. Ele perdeu tudo porque ele roubou tudo de todos. Ele quis enganar todo mundo, né? Com aquela historinha de vender petróleo que não era dele. E acabou perdendo tudo, justamente porque transgrediu a vontade de Deus de muitas pessoas que se esforçaram para ter alguma coisa, porque Deus lhes deu força e não entenderam a ação sobrenatural de Deus, inclusive sobre os bens materiais. E é por isso que nós não devemos roubar. Porque até dentro da materialidade existe graça, dom e vontade de Deus. Não é somente sobre aquilo que é espiritual. E o outro mandamento: não prestarás falso testemunho, nem mentiras, né? Nem arguirá mentiras. Eu nem preciso entrar muito nos méritos do mal espiritual que a mentira causa na nossa vida, né? Fato haja vista que hoje, inclusive, a psicologia confirma aquilo que os santos já diziam 1500 anos atrás, né? Eu estava vendo recentemente a questão da eroticidade, né? Como a pornografia tem destruído a vida de muitas pessoas, e hoje a psicologia está confirmando aquilo que os santos sempre disseram, né? De como a eroticidade excessiva, a sensualização excessiva, ela acaba causando nas pessoas uma falta de sensibilidade com o outro. E da mesma forma a mentira. E acreditem, quando eu minto uma vez, eu minto duas, minto três, minto quatro, minto cinco, até o ponto em que tudo que eu vivo se torna uma mentira, né? E por que não mentir então? Porque Deus me manda não mentir? Ou porque a mentira causa em mim males muito maiores em mim do que nos outros? É justamente disso que nos fala o não levantarás falso testemunho. De compreender que a transgressão da vontade de Deus diz respeito objetivamente sobre o não ouvir a sua palavra e o não ouvir a palavra de Deus e não transmitir a palavra de Deus, incorre em mentira. E se eu minto, eu estou indo contra o querer de Deus. Eu estou indo contra o querer de Deus. É algo natural. É algo natural, algo óbvio até, né? E quanto mais eu transgrido a vontade de Deus, mais eu me afasto dele.
Tiago capítulo 2, versículo 18. Se eu transgrido uma só lei, eu estou transgredindo todas as leis. Todas as leis. Não consentirás pensamentos nem desejos impuros. Né? Para alguns é não cobiçarás a mulher do próximo. E já pegando o gancho daquilo que eu tinha dito, né? Os malefícios. Hoje eu estava lendo um texto de São João Crisóstomo, e ele falava justamente sobre a cobiça, né? Como a cobiça causa em nós um mal muito grande, e às vezes por uma bobeira, né? Às vezes eu estou cobiçando uma bobeira, um tênis bonito que o outro tem, como isso causa em nós um mal muito grande. Não estou cobiçando teu tênis normal, até porque eu acho feio esse verde fluorescente aí. Isso não é a primeira vez que você fala isso, então acho que você está cobiçando. Não é a primeira vez que fala isso. Eu me lembro que eu falei de um vermelho meio rosado que você tinha, irmão. Não. Que não era de Deus, não. Viu? Era verde. Verde cinza. Enfim. E São João Crisóstomo fala que quando nós desejamos sexualmente, óbvio que ele não usa o termo sexualmente, né? Mas quando nós desejamos muito corporalmente as outras mulheres ou as mulheres de forma geral, isso causa causando em mim uma incapacidade de ver a imagem e semelhança de Deus no outro, né? E isso a psicologia está confirmando agora, né? Porque durante a revolução sexual da década de 60, pode transar o tanto quiser, vai lá, transa com cachorro, com mulher, com gato, com árvore, com mato, né? Em qualquer lugar. Assiste pornografia, vai lá, pode ir, né? Assiste a revista, lê a revistinha lá, pode comprar Playboy, vai lá à vontade. Isso não faz mal, não. E hoje a psicologia está caminhando justamente na linha oposta. Está dizendo o grande mal que isso causou para a sociedade. Justamente porque as pessoas hoje que viveram esse período da revolução sexual, hoje são pessoas apáticas, incapazes de amar de verdade. Justamente porque reduziram o outro a simplesmente um corpo, a simplesmente a sexualidade, a eroticidade, e esqueceram que as pessoas são muito mais do que isso. Dentro da psicologia, nós vamos dizer que a pessoa também é sentimento, é emoção, é razão, mas dentro da mística cristã nós vamos dizer que é imagem e semelhança de Deus. E se eu olho demais o exterior, eu não vejo a imagem de Deus interior existente nas pessoas. Eu me torno insensível ao querer de Deus, sobretudo no amor, né? Sobretudo no amor. Então é matéria grave, a cobiça excessiva, né? E quando eu cobiço demais aquilo que é do outro, a mulher do outro, o marido da outra, eu sou incapaz de perceber também o dom de Deus que está do meu lado, da minha esposa, do meu esposo, da minha namorada, do meu namorado, que é dom de Deus na minha vida também, que é a manifestação de Deus em mim. E é por isso que, transgredindo essa vontade de Deus, essa lei de Deus, eu estou transgredindo aquilo que é maior, todo o conjunto da vontade de Deus. Amar o próximo como a mim mesmo. Não é? E por último, não cobiçarás os bens alheios. Né? Não cobiçar aquilo que é do outro. E entra também nessa matéria do que eu disse, de que quando eu olho demais para o que é do outro, eu corro o risco de não perceber a graça de Deus que está acontecendo naquilo que é meu. Sabe aquele ditado, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha grama? Né? De fato é verdade, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a minha grama. Porque se eu estou olhando demais para a grama do vizinho, eu estou esquecendo de regar a minha grama aqui. Eu estou esquecendo de cuidar do que é meu aqui. E se eu descuido daquilo que é dom de Deus aqui, porque eu estou olhando demais para o dom de Deus lá, eu não estou obedecendo à vontade de Deus, eu não estou cuidando da graça de Deus na minha vida, daquilo que Deus me dá como dom. Parece que está com frio, Robson? Daquilo que Deus me dá como dom. Né? E quando Jesus sintetiza a segunda parte do Decálogo, os 7 mandamentos, em amar o próximo como a mim mesmo,
é justamente fazer essa experiência de obedecer a Deus. E as duas perguntas que ficam, né, já para a gente terminando a formação: como eu estou amando Deus sobre todas as coisas e como eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo? Somente uma reflexão longa sobre essas duas perguntas é que eu vou saber se eu estou vivendo o decálogo de verdade. E eu acho muito interessante, se nós pegarmos o católico orante, tem uma preparação para a confissão que começa justamente nessas duas perguntas, né? Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo? E se nós interiorizamos o decálogo de verdade, nós vamos entender que nós não precisamos dos outros mandamentos para fazer uma boa preparação para a confissão. E que, pior que isso, a gente pode perder um dia todo somente pensando se de fato nós temos amado a Deus sobre todas as coisas e amado o meu próximo como a mim mesmo. Não existe experiência, preparação para a confissão mais rica do que essa. Não existe. Não existe. Porque tudo se resume a essa mística cristológica, né, da salvação. Essa mística cristológica da salvação. Essa vivência da fé prática, pragmática, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. E no final de tudo nós vamos compreender que tudo se resume a uma coisa mais simples ainda. Será que eu tenho condicionado a minha vontade à vontade de Deus? E pior ainda, será que eu tenho me configurado a Cristo? Será que eu tenho me configurado a Cristo? Será que eu tenho feito como São Paulo, né? De morrer é lucro e ir para Deus que é o que eu quero de verdade? Alcançar a salvação é o que eu quero de verdade? E no final das contas, será que eu tenho vivido para Cristo? Essa é a síntese do decálogo. E aí a gente percebe como que o povo judeu era tapado mesmo, né? Eles tinham 613 mandamentos e não compreendiam aquilo que se resumia a viver segundo a vontade de Deus. Simples assim. Né? Como que a transgressão da vontade de Deus nos cega, né? Nos deixa cegos para a realidade. Né? Como que a não vivência da vontade de Deus nos torna inaptos a perceber a graça de Deus que se manifesta em nós. Eles viveram lá 5.000 anos, baseado em 603 mandamentos, e não foram capazes de compreender que no final das contas tudo se resumia a fazer a vontade de Deus, que é algo que está dentro de mim mesmo. Acabou. E que somente depois de viver a experiência da graça eu sou capaz de superar a desgraça que existe dentro de mim e viver plenamente de Deus. Né? Viver plenamente de Deus. E quem sabe um dia a gente chega lá, né, como Santa Teresinha, né? Só Deus basta. Só Deus basta. Né? Tudo passa, mas só Deus basta. Só Deus basta. E a pergunta que fica é essa. Para mim hoje, só Deus tem bastado para viver a salvação? Só Deus tem bastado? Nossa, gente, silêncio. Ótima reflexão. Amém? Espero que não tenha sido repetitivo. Pode falar, gente? Pelo amor de Deus. Eu tive que ser para pagar uma conta. Hã? Eu tive que ser para pagar a conta.